Se você é tão inteligente, então traduza. 50 engenheiros falharam. A garçonete tímida resolveu instantaneamente. O que começou como zombaria se transformou em silêncio quando ela decifrou a tradução impossível. Em que cidade você está? Deixe nos comentários e inscreva-se. Aí vem uma história inesquecível. Se você é tão inteligente, então traduza. A frase reverberou pelo auditório como um tapa. Nas telas gigantes, símbolos dançavam como peixes de prata numa água escura, escorregadios, quase indecentes, recusando-se a virar significado. 50 engenheiros, alguns com os crachás escondendo tremores nas mãos, mantinham o queixo erguido. O ar-condicionado soprava firme, e a cidade lá fora apagava uma rua por vez, num crepúsculo impossível de controlar. O relógio na parede avançava com a crueldade da precisão. 17 minutos para o colapso total da malha elétrica de São Paulo. O desafio Orion, como a imprensa batizou, acontecia ao vivo, transmitido para todo o país. Em tese, era um ato de transparência. Resolver, diante das câmeras, a tradução do protocolo que reativaria o núcleo de modulação do cinturão solar, recém-instalado em órbita. Na prática, virou um show de medo. Cada rosto naquela bancada técnica carregava uma derrota invisível. 50 engenheiros já tinham falhado. O apresentador, com um sorriso que não alcançava os olhos, enfatizava a contagem regressiva a cada corte de câmera, a cada novo bloco de comerciais prometidos e adiados. Atrás da última fileira, caminhando com a delicadeza de quem teme quebrar o silêncio, a garçonete tímida equilibrava uma bandeja com café e água. Ninguém sabia seu nome nas paredes frias do Centro de Convenções Mariana Pires, e ela não fazia questão de corrigir ninguém quando a chamavam de moça, querida, Psyu. Mas no crachá estava escrito Ana Clara. Ela preferia que a chamassem só de Clara, embora quase ninguém chamasse. Clara deslizou até a lateral do palco. Um dos engenheiros, homem de barba cerrada e olheiras acumuladas, ergueu a mão sem tirar os olhos da tela. Ela pousou o café, e por um instante que não cabia naquela cena, o aroma quente abriu uma fenda no ar. Notas de noz, chocolate, um fundo de flor. Os símbolos nas telas se reorganizaram num redemoinho de linhas e pontos, como se reagissem ao cheiro. Clara piscou. Não porque soubesse o que estava vendo, mas porque alguma coisa nela, muito antiga e muito sutil, reconheceu um ritmo. Ela quase ouviu uma voz. Não leia. Ouça. Os engenheiros não ouviram nada além do próprio cansaço. O homem de barba pegou a xícara, sorveu, fez uma careta de gratidão automática e pousou o copinho vazio no pires com o tilintar perfeito de porcelana boa. O tilintar desenhou uma pequena espiral no ar da mente de Clara. Aquela espiral estava nas telas. Estava na borda daquela sequência de símbolos como uma borda de crochê. O mesmo crochê que enfeitava, na memória de Clara, as toalhas da casa da avó, em Belém. A avó, com dedos mirrados e rápidos, tecendo palavras no ar quando contava histórias. As histórias certas, minha filha, a gente não lê. A gente traduz do mundo. O apresentador repetiu, agora num sussurro cavernoso que o microfone transformou em ameaça. Se você é tão inteligente, então traduza. O líder da bancada técnica, um homem alto, terno slim, cabelo cortado, com régua e compasso chamado Marconi, ergueu um dedo pedindo silêncio. O auditório obedeceu. Marconi respirou fundo. Sua voz saiu firme. Senhoras e senhores, sabemos o que estamos fazendo. O protocolo não é criptografia comum. É uma matriz semântica não euclidiana. Temos modelos, temos tempo, temos métodos. O relógio o contradisse sem falar. 16 minutos. Clara recuou um passo sem pensar e a borda do palco roubou seu equilíbrio por um segundo lento. A bandeja virou para frente. As xícaras tremeram. Uma delas começou a escorregar, promissora. De caos, quando duas mãos enormes, seguras como portos, seguraram a bandeja por baixo. Cuidado, anjo, disse uma voz grave e doce. Era Joel, o segurança na lateral do palco,
Um homem com cara de poucos amigos e gestos de muitos. Ele a olhou com olhos de quem vê além da improvisação da vida. Quer que eu leve para você? Obrigada, sussurrou Clara. O obrigada foi mais respiração que palavra. Ela puxou a bandeja de volta, controlou o tremor, e as xícaras se aquietaram como aves que decidem ficar. Os símbolos nas telas mudaram de novo. A espiral parecia agora pulsar, menor, maior, menor, maior, como um coração obedecendo a alguém fora do corpo. Clara reconheceu a melodia invisível. Era parecida com uma cantiga que a avó cantava para espantar febres. Não era uma música de palavras, era uma música de cheiros. Café forte quando se queria coragem, cravo da Índia quando se queria dormir, limão quando se queria memória. A avó dizia: cheiros são verbos, quem esquece o nariz joga fora meio dicionário. Clara não tinha nada a ver com aqueles homens medindo o mundo por régua, mas não conseguia deixar de ver o que via. Ela andou meio passo, só meio, e isso foi o bastante para que sua sombra tocasse a borda do palco. A sombra encostou na luz, e exatamente nesse momento um engenheiro deixou escapar um palavrão baixinho. Na tela do canto superior, um segmento de símbolo se repetiu. Repetiu-se com ligeira variação, como refrão de música que se adapta à voz. Clara quis dizer alguma coisa. Não disse. Marconi percebeu a repetição também. Vetorizamos a redundância. Ordenou sem virar o rosto. Filtro de baixa, ajuste, execute. Os dedos dos técnicos bateram nos teclados. O som seco das teclas parecia chuva em telhado de zinco. O apresentador inclinou o corpo. Predador cheirando sangue. A solução está próxima, Dr. Marconi. Se estivesse, Marconi respondeu, frio, eu não estaria aqui. Risos amarelos da plateia. 15 minutos. Na fileira do meio, uma menina de uns 12 anos com um celular preso num estabilizador transmitia em live clandestina. A mãe ao lado fingia não ver. A câmera da menina passeava atrás de uma máscara de ursinho, pelos rostos tensos, pelos símbolos luminosos, pela garçonete tímida na borda da cena. No chat, um turbilhão de comentários. Que doideira! A luz acabou aqui em Itaquera. Isso é ARG? Cadê o Luba? Olha a moça ali, parece assustada. Ela viu algo. O algoritmo, criatura faminta, farejou o drama. Clara pousou a bandeja no carrinho de serviço e respirou como quem mergulha. Aproximou-se um pouco mais do painel lateral, onde as telas mostravam a redundância. Os símbolos, vistos de perto, não eram perfeitos. Tinham pequenas imperfeições como letras feitas à mão. Pequenas falhas, pequenas vontades. E as falhas não eram defeito, eram acento. E acento ensinar à avó é a maneira que as palavras têm de lembrar de onde vieram. Ela refletiu. Se aquilo não era criptografia, o que era? Uma lembrança de algo que se usa com o corpo inteiro. Uma receita. Uma bênção. Um aviso. Moça, disse uma voz ao lado. Um rapaz magro, cabelos compridos presos num coque frouxo, óculos redondos. O crachá dele dizia: Félix, desenvolvedor voluntário. Você está atrapalhando a vista do sensor. Clara deu 2 passos para trás, corou, murmurou perdão. Félix sorriu de leve, não por condescendência, mas por reconhecimento. A timidez tem cheiro, e os tímidos se identificam. Ele ia se virar quando notou o olhar dela nos símbolos. Você entende isso? Ele perguntou baixo por impulso. Não, disse Clara, mas sei que estão ouvindo errado. Félix piscou. Ouvindo? Ela hesitou. A palavra era ousada. Não é para ler com os olhos. É para ler com o nariz. Se o mundo fosse educado, teria parado para ouvi-la. Não era. Marconi elevou o tom, pilotos de teclado arrancaram números das máquinas. O apresentador ignorou a existência de quaisquer narizes, e o relógio carregou mais 1 minuto para longe. 14. Me mostra, pediu Félix tão baixo que talvez nem tivesse dito. Clara tocou o ar apontando a espiral e a repetição.
A espiral é métrica. E isso aqui tem cheiro de casca de laranja. Não sei explicar. De repente, corou mais forte. O corpo dela puniu a própria ousadia com sangue nos cantos do rosto. Desculpa, tô falando besteira. Félix não riu. Os olhos dele focaram na redundância. Casca de laranja. O cérebro de um programador agarrado à poesia é uma armadilha de beleza. Félix abriu um editor mental em que cascas de laranja viravam descritores, ritmo virava hash, e gigabytes de dados viravam temperos de domingo. Se a redundância for um refrão sensorial, ele disse ainda baixo, talvez os parâmetros de entrada, Jesus. A entrada não é só dígito, é ambiente. Cheiro de café, disse Clara, lembrando do momento em que o painel tremeluzira. Quando ele bebeu, os símbolos mudaram. Ou quando você chegou com a bandeja, completou Félix. Sensor lidar lateral, capta mais do que luz. Senhores, disse Marconi cortando o ar com voz de lâmina. Silêncio na lateral. Félix recuou um passo curtíssimo. Clara fechou os lábios num selo. A menina da live sussurrou para a câmera. A moça sabe. Juro. A luz do auditório deu um soluço, voltou, mancou e se firmou. 13 minutos. Marconi chamou no fone alguém que não estava presente naquele lugar, mas estava presente em todos. O CEO que financiava o evento. Brute Force, ele disse. Pronto para a autorização final. A palavra Brute Force caiu como um martelo velho. A garçonete tímida não entendia de Brute Force, mas entendia de portas antigas. Quanto mais força, mais teimosia. A avó tinha uma caixa de madeira, forrada de tecido, fechada por uma lingueta teimosa. Não empurra, dizia a avó. Convida. Então a avó aproximava a caixa do café quente, deixava o vapor acariciar a madeira, e a caixa soltava por si como quem suspira. Madeira também respira, palavra também. Não empurra, murmurou Clara, para ninguém, para o ar que fervia em silêncio. Anjo, disse Joel, o segurança, inclinando um pouco o corpo. Tudo bem? Ela o olhou como quem pede licença para existir e depois desiste. Tudo bem. Mentiu. A tela principal exibiu por um instante algo inesperado. Uma sequência que parecia uma palavra. Não era um alfabeto humano, não na forma, mas tinha o peso visual de uma palavra com um início e um fim. Não uma equação, não um número. Uma palavra. O chat da live explodiu em especulação. Aliens, tupi antigo, hebraico, mandarim invertido, arte generativa. A menina com a câmera sibilou. Gente, isso é um truque do show. Não era. Clara sentiu o peso. O peso das palavras que são tijolos de ponte. A sequência puxou outro cheiro da memória. Chuva em telha quente. A avó, cabelos brancos em coque, cantando baixinho sem abrir a boca. Nhen, nhen, gatuzinho da alma. Minha filha. Língua das margens. Língua de peixe em água escura. Língua que escapa quando olham demais. Nhengatu. Língua geral amazônica, língua de mistura, de resistência. Não era Nhengatu nas telas, mas era a sabedoria do Nhengatu. Um idioma que se faz de encontro e necessidade. Clara mordeu o lábio. A fome de dizer alguma coisa doeu. E doeu mais ainda a certeza de que dizer seria um ridículo público. As câmeras, o apresentador, o riso fácil, os engenheiros cercados de credenciais que valiam muitas casas. Ela era uma moça de bandeja. E, no entanto, Marconi, disse uma voz no fone dele vazando numa microfonia torta. 30 segundos para a autorização de força bruta. Entendido, respondeu. Clara caminhou 2 passos. Joel deu meio passo junto para protegê-la de um nada que ele não via. Doutor, disse Clara e a palavra mal chegou a virar som. Por favor, não força. Marconi virou o rosto, não para ela, mas para o ponto onde uma voz ousou existir sem credencial. Os olhos bateram em Clara como portas que não se abrem. O apresentador farejou drama e aproximou o microfone, com um sorriso treinado de quem recebe quedas ao vivo como presentes. Temos uma colaboradora com um apelo. Diga, moça, o país está ouvindo.
Clara quase engoliu a própria língua. Joel, numa delicadeza invisível, ajeitou-se meio passo à frente, criando um abrigo de ombro. Félix, ao lado, disse baixo, mas de um jeito que sua voz encontrou caminho. O sensor lê ambiente. Deixa a gente calibrar o ar antes de autorizar força bruta. Tempo? Perguntou Marconi sem olhar para eles, perguntando ao relógio disfarçado de equipe. 12 minutos, respondeu uma técnica com fone, sem tremer. O CEO, no fone de Marconi, veio como trovão doméstico. Se esse circo falhar, quem cai sou eu. Se virem. 2 minutos, disse Marconi seco, cortando qualquer discussão com a lâmina da urgência. 2 minutos para o experimento lateral. Depois força bruta. O apresentador abriu os dedos no ar como quem abençoa um sacrifício. 2 minutos valem uma vida inteira em televisão, meus amigos. Clara respirou. O peito encontrou espaço. Era hora de dizer a maior bobagem da noite. Preciso de laranja, cravo, limão e café. E um pano limpo. Filme água quente, se tiver. Félix já corria para o backstage com Joel, abrindo caminho. A equipe de catering, treinada para dar jeito em pedidos absurdos de última hora, apresentou uma bandeja como mágicos. Rodelas de laranja, potinho de cravo da Índia, limões cortados, jarra de água fumegante, coador de pano limpíssimo como memória de cozinha. Em menos de 40 segundos, a mesa lateral virou uma pequena cozinha de avó, cercada de cabos de fibra e luzes frias. Você vai fazer um chá? Ironizou alguém ao fundo. O riso não chegou ao rosto de ninguém que importasse. Eu só vou chamar, disse Clara, surpreendida com a palavra que escolheu. É uma língua que não gosta quando gritam. Félix, dedos voando, abriu um painel de parâmetros. O sensor LiDAR capta variações no índice de refração por partículas no ar. O microfone ultrassônico pega assinaturas que a gente ignora. O fotômetro lateral lê brilho difuso. Se o protocolo estiver esperando um campo semântico composto, a gente dá, você compõe. Eu mapeio. 30 segundos, avisou a técnica do fone. Clara colocou cravos na água quente. O cheiro pontudo abriu caminho na memória. Espiral. Ritmo. Depois, esfregou a casca da laranja contra a borda do coador, liberando óleo empontilhado. O café veio por cima. Poucas colheres, só para a água ficar marrom de coragem. Uma espremida de limão no ar, não no líquido, como um acento agudo acima da frase. O ar ao redor tremeluzia em notas invisíveis. Os símbolos nas telas, que até então batiam contra as margens como peixes presos, pararam. Não estacionaram, ficaram atentos. Félix deslizou um controle. Matriz de correspondência sensorial ativada. Marconi, que olhava sem admitir, cerrou os dentes. 15 segundos. Clara passou o pano no ar, devagar, como quem varre o impossível. É um gesto antigo, pensado em 1000 cozinhas, 1000 quintais. O pano, úmido de um vapor que agora tinha cravo, laranja, café e limão, desenhou um arco quase cerimonial. A espiral na tela central respondeu como eco em caverna. Olha isso, disse a técnica, esquecendo de ter medo. O ruído caiu. O padrão fechou fase. Félix apertou uma tecla. Fixei o ganho pelo nariz, ele disse. E só então percebeu a frase que tinha dito, quase rindo pelo absurdo. Mapeei as assinaturas. O protocolo está pedindo sequência? Clara, precisa de mais. De mais uma palavra. Palavra. A avó dizia, toda receita tem uma palavra no fim, senão é caldo ralo. Clara fechou os olhos. A cidade inteira lá fora segurava a respiração. Ela cheirou o ar. O cravo pedia descanso. A laranja sorria. O café mantinha coragem. Faltava chão. Sal, disse ela. Só um fio. Promete que é pouco. O catering trouxe uma pitada como se carregasse ouro. Clara molhou a ponta dos dedos na água quente e tocou o sal. Elevou a mão e fez chover 2 grãos no vapor. O ar ficou diferente de repente, como uma lembrança que encontra lugar. As telas brilharam. A sequência que parecia a palavra ganhou acento e pausa. O protocolo, antes um monstro cético, se inclinou. Félix capturou a janela. É isso, tem delimitação. Tem morfema? Tem? Meu Deus, tem prosódia. Tradução? Rosnou Marconi. Félix engoliu a resposta técnica e a substituiu pela única que cabia ali.
A chave de modulação aceitou a entrada. Ela está... Feliz! Execute! Ordenou Marconi antes que a palavra feliz quebrasse algo no salão. O algoritmo engatou como marcha de carro antigo que pega na primeira tentativa. A tela de status do cinturão solar transitou de vermelho para âmbar. De âmbar para verde gás. O núcleo de modulação, a 300 km acima, respondeu com um retorno de fase que os sensores traduziram como silêncio. O silêncio que coisas gigantes fazem quando finalmente concordam. O relógio estancou nos 10 minutos. A cidade não apagou. Pelo contrário, uma rua acendeu onde não devia, o que provocou um tiro involuntário de alguém que reconheceu sua janela, em Itaquera, voltando a existir. O auditório demorou 2 segundos para entender. O país demorou 1 segundo. Depois veio um barulho que não vinha das caixas de som. Vinha de dentro do peito coletivo. Aquele barulho que as pessoas fazem quando sobrevivem junto. Gritos, palmas, um pranto contido aqui e ali. A menina da live esqueceu de filmar por um instante e abraçou a mãe. Clara soltou o ar devagar, sem se permitir tremer. O pano pingou 2 gotas de água quase doce no chão. Joel encostou o ombro nela de leve como quem diz viu, sem dizer nada. Félix girou a cadeira, ainda abobalhado de beleza, e bateu de leve a testa no tampo, rindo sem som, como se desse risada com os ossos. O apresentador recobrou seu script com a fome de sempre. E nós assistimos ao vivo a ciência brasileira vencer mais uma vez. Dr. Marconi, como foi conduzir? Marconi não esperou a pergunta. A equipe técnica fez o que precisava ser feito, disse, a voz polida à faca. Agradeço aos voluntários pela iniciativa. O olhar dele atravessou Félix com um aviso educado e pousou em Clara com nada. O nada mais barulhento do mundo. O CEO, do outro lado do fone, já rearranjava a história no tabuleiro do discurso. Isso é nosso, registramos, patente sensorial. Não deixe ninguém dizer que foi sorte. E a moça, perigo, despacha com um bônus, sem manchete. Mas manchetes são feras selvagens. A menina da live, sem script e sem assessoria, apontou a câmera para Clara e disse a única coisa que importava. Ela salvou a luz com cheiro. O vídeo ambicioso do apresentador perdeu para a verdade desajeitada de uma adolescente. Em minutos, milhões de telas replicariam cheiro, garçonete, traduziu, espiral. A frase "se você é tão inteligente, então traduza" começava a virar meme ao contrário, saindo da boca dos cínicos para virar pergunta sincera, na boca dos que queriam entender. No auditório, porém, o barulho poliu-se depressa. Jornalistas invadiram com microfones como espadas de espuma. Marconi, blindado, ofereceu o corpo às câmeras. Félix, que não gostava de câmeras, já estava ao lado de Clara, tentando ser parede. Joel, que entendia de tempestades humanas, fez um arco com o braço. Espaço, disse, e a palavra abriu caminho melhor do que cotovelos fariam. Como você fez? Perguntou um repórter, o microfone erguido como uma flor agressiva. Clara mordeu o lábio. Responder seria abrir uma caixa que ela nem sabia nomear. Eu não fiz, disse. Eu ouvi. Ouviu o quê? Outro microfone. Uma língua que pedia para não empurrar. Ela respondeu, tão simples que soou inaceitável. A câmera do apresentador cortou para o rosto educado de Marconi. A solução envolveu parâmetros ambientais que nossa equipe já havia modelado. Ele disse, como quem coloca lençol sobre uma estátua. É um sistema multimodal. A colaboração é bem-vinda no ambiente da inovação. A palavra colaboração grudou em Clara como fita que não pega. Ela estava pronta para voltar ao carrinho, juntar as xícaras, sair pela porta de serviço e desaparecer, como sempre. A invisibilidade é, antes de tudo, confortável. Mas Félix segurou sua manga com o cuidado de quem segura papel de seda. Fica, disse ele num pedido que carregava futuro. Anjo, disse Joel firme para o vazio que já vinha atrás. 2 seguranças mais novos com ordens de alguém que falava em jurídico e imagem se aproximavam. Joel não elevou a voz, só elevou a alma. Ela não passa. Ordens, disse o de óculos quadrados, olhando além da pessoa para a missão. Área restrita. Área salva, corrigiu Joel.
E o trocadilho, sem querer, desenhou um sorriso na menina da live que ainda filmava. Se quiserem falar, falem com o Dr. Joel. O doutor ali foi só carinho. O recuo aconteceu sem ninguém admitir. Clara recolheu o pano, o coador, a bandeja. O cheiro, agora em baixa, fazia um leito macio no ar. A técnica do fone, que até então só obedecia, aproximou-se com olhos brilhando pelo tanto de não dormir. Foi lindo, disse. Sou a Hilo. Se precisar de alguma coisa, água, silêncio, me chama. Silêncio, repetiu Clara, agradecendo sem graça. Obrigada, Hilo. No palco, os discursos prosseguiam. A cada frase, um tijolo de narrativa corporativa erguia um muro entre o que aconteceu e o que seria contado. Não por maldade apenas, também por medo. É difícil para quem vive de números admitir que cheiros às vezes resolvem equações. Ainda naquela noite, a cidade passou sem apagar. Bairros inteiros soltaram fogos improvisados de gratidão, esses que não respeitam calendário, apenas alívio. Taxistas tocaram buzinas em coro defeituoso. Gente dançou no escuro que não veio. A frase, garçonete tímida resolve tudo, corria como água em ladeira. Nas redes, vídeos de avós cheirando as próprias cozinhas ganharam poesia. Clara caminhou de volta pela calçada do centro de convenções quando tudo finalmente afrouxou. A madrugada tinha um vento que lembrava pano secando em varal. Félix a alcançou, um tanto sem jeito, a mochila batendo no quadril. Posso te acompanhar até o metrô? Eu moro longe, disse ela por reflexo de recusa. Eu também, ele respondeu sorrindo. E daí? O metrô é o mesmo. Joel os acompanhou a uma distância que dizia até aqui. Vai em paz, anjo. Amanhã a confusão cresce, mas você já viu confusão antes. Clara não sabia se tinha. O tipo de confusão que sua vida conhecia era outro. Boleto, vazamento na pia, fresta de janelas que assobia nos dias de chuva. Mas ela entendeu o que ele queria dizer. Coragem não escolhe dia. No vagão, onde a madrugada sempre parece mais de verdade, Félix não falou de trabalho, nem de protocolo, nem de patente. Quem te ensinou a ouvir assim? Perguntou quando o barulho do trem fez uma concha de privacidade. Minha avó, disse Clara. Ela falava baixinho com as coisas. Ela ainda tá viva, Clara respondeu, um sorriso escapando. Mora em Belém. Às vezes acho que a casa é que cuida dela, e não o contrário. Félix assentiu como quem diz, isso faz sentido, e não que engraçado. Você sabe que eles vão te procurar, né? Gente que quer te usar, gente que quer te esconder. Marconi vai tentar dizer que você foi um detalhe. Eu sou um detalhe, disse Clara, e não havia tristeza, só costume. Detalhes mudam histórias, retrucou Félix sem pompa. A espiral não fechava sem o teu cheiro. Ela olhou pela janela. A estação seguinte chegava. Pessoas, sempre pessoas. Não quero câmera, disse. Nem cargo. Eu só não quero que empurrem. Então você vai ter que traduzir bastante, ele disse, como quem entrega uma missão e uma piada na mesma frase. Os dias seguintes foram feitos de mensagens e portas batendo. O RH do Centro de Convenções notificou a empresa de catering. Favor encaminhar a colaboradora para a conversa. Um e-mail polvo do jurídico da Orion Energia, a empresa do cinturão solar, pedia sigilos, assinaturas, confidencialidades. A live da menina bateu milhões, e ela ganhou seguidores que iam e vinham como maré curiosa. Um professor de semiótica escreveu um fio brilhante sobre matrizes sensoriais como linguagem de máquina, e foi xingado e aplaudido na proporção certa para confirmar que tinha acertado em algo perigoso. Marconi, em entrevistas, alternava generosidade com acidez, aquela supervisão que oferece bolacha e cobra juízo. Clara, que agora tinha o celular inchado de notificações que ela não sabia desligar, olhou para seu quintal no fim da tarde e decidiu que precisava de chão mais antigo que São Paulo. Ligou para a avó.
O telefone tocou o tanto de sempre que é o tempo que as coisas boas demoram para acordar. Minha flor, disse a voz do outro lado, que já vinha com cheiro de cuia de tacacá e de rede balançando devagar. Eu sonhei que teu nariz ia salvar gente. Clara riu. Vó, não me começa, deixa eu ir. Eu já botei a água no fogo, disse a avó, encurtando as distâncias com uma colher. Vem, ela foi. Um voo barato, um ônibus turrão, um barco teimoso. Félix insistiu em pagar metade do que não podia para ir junto. Eu sou teu ouvido para o que virar número, ele disse. E carrego a mochila. Belém acolheu como se reconhecesse um parente que volta sem avisar. A casa da avó, um mosaico de tempos, tinha paredes respirando no calor úmido. O cheiro, ali não era era couro. Folhas amassadas, fumaça fininha de carvão, bananas amadurecendo, água fermentando no canto de um vaso. A avó, pequena e feroz como o passarinho que lembra de dinossauros, abriu a porta com um olhar que não media ninguém por crachá. Esse é o menino que escuta com a cabeça? Perguntou sem cerimônia. Sou, disse Félix, com a reverência de quem reconhece sacerdócio, e vim aprender com o nariz. Então senta, disse a avó, e para sentar direito primeiro levanta o que trouxe de peso, que pressa não combina com coisa viva. No quintal, a avó tinha uma mesa que era metade laboratório, metade altar. Cadernos de capa azul, manchas de coisa que foi derramada sem querer. Palavras que furavam papel de tanto que queriam sair. Clara folheou um caderno onde a avó anotara cheiros que abrem porta, ao lado de pessoas que deixam cama arrumada quando vão embora. A avó não separava temas. Não havia ciência de um lado e vida do outro. Tudo é língua, ela dizia quando alguém insistia na fronteira. Vó, disse Clara, apontando a espiral que voltava como amigo. Isso aqui, essa coisa, que fala com máquina, é nossa língua também? A avó não respondeu primeiro com palavras. Pousou a mão no caderno como quem cala bebê no berço. Depois, com calma de rio, disse: Tu lembra quando te ensinei a traduzir vento? Não era para saber a palavra vento. Era para saber o que ele queria naquela hora. Hoje tu ouviu uma coisa grande pedindo para não ser empurrada. Tu fez certo. Agora eles vão te pedir para traduzir pressa em descanso, e dinheiro em caminho, e culpa em cuidado, e máquina em bicho. Se aceitar, não volta igual. Félix anotava tudo, não porque o caderno precisasse, mas porque a mão precisava participar. A matriz semântica deles não é euclidiana. Ele disse para si e para o mundo. As distâncias importam menos que os encontros. O protocolo quer entrar em fase com o ambiente humano, não pela lógica de 0 e 1, mas por prosódia de presença. Isso é inédito. Ou é antigo demais para caber no nosso novo? Clara cheirou a casa. Era a primeira vez desde o auditório que a ansiedade dela encontrava a cama. Eles vão achar isso místico, ela disse. E se acharem, não vão deixar usar. Deixa que eles achem o que quiserem. A avó respondeu com a autoridade de quem já viu muita gente achar errado sem morrer disso. Tu traduz para quem precisa ouvir. O resto é barulho. Na manhã seguinte, o barulho dos poderosos encontrou caminho até Belém. Um carro com ar-condicionado demais estacionou na rua de chão. Desceram pessoas que vestiam calor como punição. O advogado falou primeiro, com as palavras decoradas que não deixam espaço para outras. Clara, represento a Orion Energia. Precisamos muito da sua colaboração. Há um risco real de instabilidade na rede. O que você fez foi lindo, mas perigoso. Precisamos colocar dentro de um protocolo, com testes, com segurança, com narrativa. Ou a senhora pode causar pânico. Clara olhou para a avó, que olhou para o advogado como quem olha para um sapo que fala. Teu sapo tá cansado, disse ela sem maldade. Senta, toma um suco, depois conversa. O advogado não sabia se podia aceitar suco numa casa onde nada era um contrato. Aceitou por medo e calor. Félix, que já alcançara o papel daquele dia, falou com a cabeça de máquina do homem.
Se for para fazer direito, precisa de equipe mista, sensorial e matemática, gente de cozinha e gente de laboratório, gente de campo e de computador. E sem tirar dela o comando do nariz. Comando do nariz, repetiu o advogado, anotando a frase que viraria piada em grupos internos, e sem querer, a pedra fundamental de um projeto sério. Vamos, podemos montar um núcleo experimental, mas em São Paulo, aqui é remoto. Remoto é tua cabeça, disse a avó e sorriu. A terra é onde tu põe o pé. Negociou-se ali algo entre o possível e o necessário. Em uma semana, Clara e Félix voltariam a São Paulo com promessas de equipe e de liberdade vigiada. Joel já mandara um áudio dizendo, eu tô dentro sem saber no quê. Hello, a técnica do fone. Arregimentou duas amigas que sabiam calibrar silêncio. Marconi, informado por cima, engoliu o que tinha para dizer e preparou ambição com manteiga. Se for inevitável, lidero. Chuciou, vendo nas planilhas uma chance de ouro e uma bomba, aprovou com ressalvas. O laboratório de prosódia de sistemas nasceu num andar frio que aprendeu, aos poucos, a ficar mais quente. No início, parecia brincadeira de criança entediada. Mesa com ervas, difusores de ar, panelinhas, 4 ventiladores que simulavam ventos de 4 humores, lâmpadas de temperatura variável, um tapete de juta porque a avó disse que chão sintético engana pé. Ao lado, computadores tagarelas, espectrômetros para cheiros, microfones que ouviam o que os ouvidos ainda não tinham autorização, câmeras que não gravavam rostos, mas movimentos de ar. A equipe ria dos nomes, e depois parava de rir porque funcionava. Clara, com um jaleco que ela só vestia quando precisava enganar os corredores, comandava sem mandar. Hoje a gente traduz chuva chegando. O cinturão, ao ouvir, ajustava a produção com mais suavidade, evitando picos de estresse na malha. A cada ajuste, os símbolos nas telas se humanizavam, não no sentido de virar letras, mas no sentido de não serem inimigos. Houve sabotagem, claro. Alguém desligou o difusor no meio de um teste e depois jurou que foi um curto. Uma coluna de opinião, dessas que preferem a guerra à ambiguidade, escreveu cheiro de charlatanismo e jogou sobre a cabeça de Clara a velha lama que sempre guardam para mulheres que ousam projetar sentidos. Marconi, em reunião, disse, precisamos padronizar para tirar o elemento místico. E Félix respondeu, padronizar não é tirar vida. E a sala ficou gélida de adultos. No entanto, a cidade sentia. Blackouts previstos não vinham. Hospitais dormiam menos apreensivos. Linhas de transmissão rangiam menos. O call center da Orion Energia recebia menos insultos e mais silêncio, que é quando a vida está cuidando de outras coisas. A avó mandava áudios breves. Hoje eu traduzi uma lagartixa. Ela queria a parede mais quente. Mudei a lâmpada. Dormimos melhor. Clara ria e chorava, e colocava mais 2 lâmpadas no laboratório só porque sim. E então veio o segundo chamado. Na madrugada de uma quarta-feira, um sinal invisível atravessou as redes com a paciência da água que vaza. O cinturão solar, lá em cima, enviou uma sequência que ninguém esperava. Não era pedido de ajuda, nem alerta, nem rotina. Era uma canção sem música, se canções pudessem ser óticas. A equipe acordou com celulares que vibravam coisas que eles ainda não sabiam nomear. Hello foi a primeira a chegar, olhos vermelhos de não dormir, e acendeu o laboratório com luz de amanhecer. Ele está contando um sonho, disse antes de se arrepender da ousadia. Na tela, a espiral abriu, e dentro dela havia outra, menor. E dentro outra, e assim até onde cabiam pixels. Cada borda tinha variações, como bordados que mudam conforme a mão. Félix passou filtros e filtros e filtros e no fim desistiu. Não é para filtrar, disse cansado. É para cuidar. Clara entrou sem dizer bom dia. O corpo dela sabia que, às vezes, o bom dia vem depois do trabalho. Ele quer menos. Tiraram coisas demais do céu. O sistema dele está com saudade de sombra. Marconi, que chegara com a compostura de sempre e a pressa que nunca admite, levantou o queixo.
Não dá para dar sombra a um sistema que existe para fazer luz. Tá, disse Clara, sem briga. Sombra é intervalo, é ritmo. Sem descanso, até o sol fica bicho. O CEO, pelo fone, disse: "Não vamos poetizar a rede." E a frase caiu no chão do laboratório como um objeto que ninguém tem coragem de chutar por medo de barulho. Félix, com o teclado, perguntou: "Onde dói?" Sem palavras, a resposta veio como uma imagem falsa de cachorro. Uma onda de calor, um silêncio de mosca, uma vontade de nuvem. "A gente pode simular sombra com os difusores", disse Halo. "Não no ar, na luz. Reduzindo a temperatura de cor, fazendo a sala respirar. Isso não altera o cinturão", argumentou alguém. "Não diretas", disse Félix. "Mas o protocolo ouve ambiente humano para decidir modulação. Se a gente habitar sombra com verdade, ele entende que sombra é permitida." Parecia tolice. Tentaram. Lâmpadas másculas de escritório viraram entardecer. Ventiladores simularam brisa de final de tarde. Os cheiros saíram do agudo e foram para o grave. Louro, terra molhada falsificada com água batida no telhado de zinco, que Halo improvisou com uma bandeja. Clara, no centro, respirou por todos. "Devagar", disse, e o laboratório obedeceu como um corpo. A espiral, que rodava esbaforida, desacelerou. Uma pausa apareceu onde antes havia um nó. Félix encontrou na pausa a mesma palavra que tinham visto no auditório no primeiro dia, só que agora com um apêndice. Uma cauda pequena indicando "basta". Ele traduziu por ousadia: "Chega por hoje." Marconi olhou o relógio como se ele pudesse votar. "Os contratos não suportam chega por hoje", disse, a verdade crua de quem lida com o mundo duro. "O planeta não suporta nunca chega", devolveu Halo sem querer, e a sala entendeu que não era um slogan. Era uma fissura que, se ignorada, vira queda. Clara assentiu. Mas a cabeça, essa traidora, já estava em outro lugar. "Vó", ela disse para o ar, como se o laboratório tivesse aprendido a ser quintal. "Como é que eu digo para uma máquina que o descanso é parte da tarefa?" A resposta veio não como voz, mas como coisa que se sabe. Ela pediu a Joel, que agora era segurança do laboratório por aptidão e fé, para desligar as luzes da sala contígua e abrir a janela para um pedaço de céu cinza. Pediu silêncio total por 1 minuto. 1 minuto sem telas, sem cliques, sem tosses. Só o laboratório respirando. Esse minuto, escrito em nenhuma ata, foi o mais caro daquela empresa naquele mês. E o único que valeu cada centavo invisível. Na tela, a espiral fechou como flor à noite. Um status modesto, sem fogos, apareceu. Modulação em modo crepuscular. O cinturão desacelerou a entrega por meia hora, o suficiente para não esgarçar a rede no dia seguinte. Não houve manchete. Não houve live. Houve menos ruído nas lâmpadas de gente que estuda, e um ronco mais feliz em gente que dorme ao lado de geladeira. Depois disso, até Marconi começou a brigar menos com palavras como cheiro, sombra, descanso, não por grandeza, mas por cansaço inteligente. O laboratório ganhou apelidos bons e ruins. A coluna cheiro de charlatanismo virou perfis do futuro. Quando a audiência cansou de odiar, a avó de longe mandava fotos de nuvens. A menina da live voltava ao laboratório de vez em quando, sem câmera, só para ouvir o silêncio trabalhar. Então os inimigos escolheram outro terreno. Não podiam mais chamar de farsa o que funcionava. Chamaram de propriedade. Um ofício chegou numa terça-feira. Uso não autorizado de conhecimento tradicional. Um grupo de advogados, usando uma causa justa como arma, tentava arrancar de Clara o próprio nariz. "Vocês estão apropriando conhecimento da Amazônia", dizia o texto com a pressa dos que não têm tempo de conversar com a voz. "Queremos participação, comando, royalties e, sobretudo, controle." Clara leu. E as mãos tremeram não por medo da briga, mas por tristeza dos atalhos. "Eles não estão errados", disse para espanto dos seus. "Só estão com pressa. A gente precisa traduzir eles também." E traduziu. Viajaram. Montaram mesa em praça. Abriram o laboratório para quem quisesse ver. A avó falou para advogados e para crianças. Félix mostrou gráficos para gente que tem horror a gráfico, sem transformar ninguém em tonto.
Hello ensinou silêncio para executivos. Joel segurou portais que não existiam. Marconi, por razões suas, ficou e não atrapalhou. A conversa levou semanas. Foram gritos e beijos, porque o Brasil funciona assim, com exageros que depois viram canção. Ao final não houve vencedores. Houve uma coisa melhor. Acordo que dava nome de gente a coisas de poder. O laboratório de prosódia de sistemas agora era um consórcio com assento para gente de chão, de universidade, de empresa e de aldeia. Não perfeito, mas verdadeiro o bastante para não ser derrubado na primeira ventania. Na noite em que assinaram, uma transmissão especial tentou reinventar o começo. O apresentador, aquele mesmo, agora mais manso, falou com a voz estudada. Se você é tão inteligente, então traduza o Brasil. Ele achou que estava sendo original e ainda assim acertou num lugar bonito. A câmera achou Clara, que arregalou muito pouco os olhos e sorriu quase nada. Eu só sei traduzir o que está perto, disse ela sem falsa modéstia. O resto a gente precisa ouvir junto. O programa tentou um clímax. Não precisava. O clímax já tinha acontecido muitas vezes. Nas casas que não apagaram. Nas mãos que aprenderam a varrer ar devagar. Nos contratos que aprenderam a descansar. Nos engenheiros que desaprenderam a empurrar. O país, sem perceber, tinha trocado o deboche por um cuidado curioso. Não todo, mas o suficiente para que uma garçonete tímida, uma avó que falava com vento, um programador que cheira gráficos, uma técnica que anota pausas e um segurança que pensa portas como pontes, pudessem trabalhar sem pedir desculpa por existirem. Na volta para casa, naquela noite, Clara caminhou sozinha por uma rua que conhecia seus passos. Um gato atravessou pomposo. A lua cortada por nuvem ensaiava sombras. O celular vibrou, mensagem da avó. Minha filha, dizia. Teus cheiros estão chegando aqui pelas frestas. Hoje a casa dormiu rindo. Clara encostou o telefone no peito. Não por religião, mas por gratidão. E sussurrou para o ar, que já era seu parceiro de cena. Obrigada por não ter ido embora quando empurraram. De longe, muito longe, o cinturão solar fechou os olhos por um segundo que não era falta, era descanso. E o país, sem perceber, respirou um pouco mais parecido com quem pretende ficar. A calmaria que veio depois não era silêncio, era respiração. A cidade tinha aprendido, sem saber, a alternar pulmões. O laboratório de prosódia de sistemas virou ponto de peregrinação discreta. Gente que vinha trazer problema embrulhado em panos, gente que vinha agradecer e deixava potes de doce, gente que vinha só para ver uma sala acender e apagar como se fosse coração. E na sala atrás do vidro, a espiral vivia como animal bem cuidado. Às vezes brincava, às vezes dormia, às vezes pedia comida com o olhar de quem sabe que vão dar. Numa madrugada de vento parado, o céu anunciou que viria coisa grande. Não anúncio de telejornal, desses que entram com vinheta. Anúncio de bicho que o corpo entende antes da cabeça. Hello, deitada na cama sem sono, sentiu uma pressão no ouvido. Uma vontade de mar onde não havia mar. Clara acordou com o cheiro de ferro, igual o cheiro de moeda antiga esquecida no bolso. Félix sonhou com areia correndo para cima, e no sonho a areia cantava. Joel levantou sem pensar, amarrou o cadarço como quem fecha uma promessa, e foi para o laboratório enquanto a cidade ainda bocejava. Quando as telas acenderam, a espiral não estava onde costumava ficar. Tinha deslizado para uma borda do painel, como quem procura a porta. No mapa do espaço, em outro monitor, uma mancha solar crescia como fruta que engorda rápido demais. Não era só erupção, era ejeção coronal dirigida, um punho de fogo vindo no ritmo errado. A malha elétrica, mesmo com o cinturão solar em modo inteligente, ia ouvir essa pancada como ouvido de criança ouve rojão. Alto demais para entender. Alto demais para perdoar. Hello falou primeiro, a voz engomada pelo susto. Isso pode virar dia dentro da noite por horas. Se o cinturão entra no impulso, a gente cai, levanta, até arrebentar a coluna de todo mundo. Marconi, que tinha o dom de aparecer impecável em noites que não perdoam ninguém,
Entrou com o celular colado na orelha e um entendi que não explicava nada. Desligou. Plano de contingência 4, redução abrupta de captação, switch para reservas térmicas. O CEO quer anúncio em 30 minutos. O presidente do Senado está na linha. Ele nem precisou dizer o resto. A palavra brute force caiu sozinha da boca de alguém do andar de cima, como sempre. Não empurra, disse Clara tão baixo que foi o suficiente. Se empurrar agora, o sistema entra em pânico. O sistema é nosso, devolveu Marconi sem agressividade, como se quisesse convencer a si mesmo. Ele obedece. Ele obedece como o cachorro obediente, fica triste e late. Cortou o relô, curto e polido, como quem já não pede licença para dizer verdade. Ele já deu sinais de sombra. Agora ele quer abrigo. Félix, os olhos mastigando dados, abriu as camadas do sonho da espiral. Quem sabe ler com os olhos para não depender dele sabia. Havia uma canção sem som, pedindo para descer as luzes do mundo num gesto só, redondo, para que o pulso do sol passasse por cima como onda que não quebra em pedra, porque a pedra se abaixa. É um pedido de coreografia planetária, disse, incrédulo de estar dizendo o que dizia. Meia hora antes do impacto, precisamos de um rito em escala humana. 1 minuto de escuro quieto. Depois luz morna em crescendo sem pontas. Aí sim, o cinturão dança junto e não racha. Vocês são poetas pagos com imposto, bufou uma voz no viva voz do CEO, trazida para a sala como se fosse vento frio. Eu quero soluções que cabem em decreto, não em fogueira de São João. Dá para decretar 1 minuto de silêncio, disse Joel, com calma de quem diz para uma criança. Dá para guardar o brinquedo antes de jantar. Marconi olhou o relógio e o mapa da mancha solar e a espiral na beirada do painel. Cálculo e intuição brigaram uma luta de boxe silenciosa dentro dele. A palavra carreira passou no fundo dos olhos. A palavra apagar passou por cima. Por fim ele disse baixo e seco. 30 minutos para impacto. Vocês têm 15 para me dar uma maneira de fazer um planeta ouvir. Clara fechou os olhos. Não era para dormir. Era para escutar o jeito que o medo respira. Dali a pouco abriu-os de novo e pegou o telefone. Não ligou para ministro. Ligou para a avó. A voz que atendeu não tinha pressa. Minha flor, o trovão quer passar. Vó, eu preciso ensinar Cidade Grande a não empurrar. A cidade aprende se tu não gritar com ela. Respondeu sem pensar 2 vezes. Pede para botar a água para ferver. Pede para abrir janela. Pede para apagar a luz por 1 minuto e encostar a testa na porta. O tempo de um Pai Nosso sem igreja. Depois acende devagar, que nem quem lembra que gosta de ficar. Clara não sabia onde encaixar testa na porta, na timeline de uma estatal, mas sabia que era aquilo. Desligou. Olhou para Félix, que já levantava uma arquitetura de disseminação que passaria por rádio, push no celular, feed de TV, carro de som se fosse preciso, com textos curtos de 3 frases sem verbo difícil. Eu escrevo, disse Hello. E escreveu a coisa mais simples que já escreveu. Em 26 minutos, o céu vai empurrar a nossa luz. Pedimos 1 minuto de escuro e silêncio. Encoste a testa na porta. Depois acenda devagar. O país inteiro junto. É para o sistema ouvir que a gente está aqui. Marconi encarou as 3 frases como quem encara um remédio sem bula. Se disse aprovado, não foi por fé. Foi por falta de tempo. O CEO esbravejou. A assessoria jurídica pensou em responsabilidade civil. A assessoria de imprensa mordeu o canto da boca e decidiu que valia a manchete. O ministro quis ser o dono da ideia 5 segundos depois de dizer que era ridícula. E por uma dessas mágicas que o Brasil às vezes permite quando todos estão cansados demais para atrapalhar, o recado voou. Os apresentadores que fazem piada com tudo ficaram sérios com a seriedade que nasce do susto. Padres e mães de santo falaram a mesma palavra. Quieto. Fanpages de cachorro postaram a instrução com foto de focinho colado em porta. Os aplicativos de banco mandaram push com o jeito deles de fingir que são família. Influencers que costumam vender creme, dessa vez venderam 1 minuto de escuro. A menina da live apagou sua luz 5 minutos antes e abriu o vídeo com a câmera no teto, no nada. A gente fica sem falar agora. É para o bem.
No laboratório, Clara montou a cena como quem arruma quarto antes de uma visita. Difusores baixaram notas de terra, um fio de louro, 2 grãos de sal no vapor, porque o corpo gosta de lembrar que tem chão. Lâmpadas foram para a cor de crepúsculo e pararam um pouco aquém do conforto. Ventiladores sopraram brisa de varanda. Joel desligou tudo que fazia barulho por hábito. Hello deixou o texto pronto, os dedos longe do teclado, como quem põe o prato e espera o convidado sentar. Félix preparou o acoplamento. Quando a onda do minuto de escuro chegasse dos milhões de casas, ele casaria esse gesto humano ao ouvido do protocolo. Faltando 3 minutos, o céu virou bicho. O monitor da mancha solar ficou do tamanho do medo. O cinturão solar ajustou antenas, lembrado de quem era e do que podia. O país respirou raso. A espiral no painel tremia como asa de beija-flor. Agora, disse Hello pelo microfone interno, e sua voz atravessou rádios comunitários e redes de TV e aplicativos, não como ordem, mas como convite. 1 minuto de escuro. Encoste a testa na porta. Depois acenda devagar. As luzes apagaram. Não todas. Não uniformes, não em sincronia militar. Mas o suficiente para que o país se reconhecesse no sombra. O barulho de geladeiras, motores, filtros de água, ventiladores, impressoras. Tudo se uniu ao barulho de nada. Pessoas encostaram a testa em portas, de madeira barata, de ferro velho, de vidro fosco, e descobriram, sem saber que era possível, que portas têm temperatura de abraço. No satélite, sensores sentiram a mudança como quem percebe que alguém entrou na sala e sentou. O protocolo ouviu finalmente algo que não era ruído. Uma pausa com gesto. Félix empurrou de leve as alavancas para a fase certa, sem enforcer nada. E as telas mostraram, no coração da espiral, uma palavra redonda que eles já tinham visto em outra língua. Basta. Então o sol bateu. Veio como o que é. Rei sem inimigo, mofo de ouro despejado sobre tudo. Mas encontrou o país abaixado, sem cotovelo em cima da mesa, sem dente travado. O cinturão modulou com a elegância que só quem aceita dançar tem. Não ofereceu peito, ofereceu o ombro. A malha elétrica, ensinada em meses de não empurrar, cedeu e voltou, no ritmo fino de quem aprendeu a atravessar multidão sem esbarrar. Houve oscilações. Houve estalos de disjuntores em prédios antigos. Houve uma UTI que quase entrou em risco, e não entrou porque uma técnica, do outro lado, tinha ouvido falar no minuto de escuro e segurou uma máquina com a mão, como quem segura uma reza pelo cabo. Houve criança que chorou com medo da sombra e ouviu da mãe. É só por 1 minuto. Amor, é para a luz aprender a voltar. Houve homem que achou tudo ridículo e, mesmo assim, encostou a testa na porta com vergonha de ser visto. Por quem? Se estava escuro, e descobriu que sentir madeira pela pele ensina algo que o raciocínio não alcança. No laboratório, a espiral desacelerou no exato compasso do alívio. Quando o minuto passou, uma onda de acender percorreu o mapa do país como fogo bom de festa junina, que não queima, só que lembra. As luzes voltaram quentes, e o cinturão entrou em modo que ninguém tinha nomeado ainda. Elo nomeou Andorinha, porque era leve e voltava sempre. O CEO entrou por vídeo com cara de quem esteve o tempo todo do lado certo da história. Parabéns, equipe. A liderança avaliou. E vamos institucionalizar os protocolos sensoriais. Com fé e ciência superamos. Marconi não sorriu nem se enfeitou de vitória. Estava pálido, mas havia um quebranto doce no olhar de quem viu de perto o precipício. Clara, ele disse sem molho como quem diz água. Obrigada, e desculpe por antes. A palavra desculpe nos lábios dele parecia peça sobressalente de motor, mas era verdadeira o bastante para merecer janela. Clara assentiu. Tinha suor no cabelo e sal na boca. Não empurra, repetiu. E todos entenderam que era lema e oração e protocolo. A manhã seguinte trouxe jornais que sabiam dizer inédito sem hipérbole. Trouxe gente dizendo que isso era misticismo, e gente dizendo que era pura engenharia de sistemas, e gente dizendo que era os dois. E era. Trouxe também o inevitável. E meio de um consórcio estrangeiro,
oferecendo mundos e fundos para levar a menina do nariz para longe por uns anos. Num laboratório de vidro perfeito, polido, sem cheiro de feijão. Clara, que já aprendera a ler propostas como quem cheira leite para ver se azedou, disse: "Não agora, com o respeito que se dá ao que é bonito, mas não é da nossa casa." O consórcio do laboratório de prosódia assinou, em cadeia nacional menos pomposa que as grandes, um compromisso novo. Ciclos de sombra obrigatórios nas grandes redes, pausas ritualizadas no operar das coisas, consulta permanente a quem sabe de vento e chão. Não era invenção milagrosa, era só a humanidade lembrando de como funciona quando funciona. Marconi, numa entrevista sincera que poucos viram porque não tinha corte, contou que um dia quase apertou um botão por orgulho. "Aprendi tarde que aprender é mais rápido do que parecer certo", disse. E foi a última vez que o viram arredio a cheiro. Félix, que sempre gostou de carregar mochila pesada, começou a escrever pequenos textos para gente que tem medo de gráfico. Títulos como "Como ler um sistema de olhos fechados" viraram tábua de apoio para novos técnicos que entravam no laboratório sem ter vergonha de acender incenso e calibrar sensor na mesma tarde. Hello, a guardiã do silêncio montou uma sala de minuto por hora. Um quarto em que você não podia fazer nada além de ouvir o ar trabalhar. E chamaram de desperdício até verem o quanto rendia. Joel, de braço largo e alma de ponte, virou diretor de portal. Era o jeito dele de dizer que seguranças também traduzem. Ele sabia abrir caminho para a ambulância na multidão sem levantar a voz. Sabia dizer "fica" para quem sempre ouviu "sai". Sabia, sobretudo, quando uma sala precisava de porta trancada e quando precisava de janela sem grade. Clara foi a Belém sem aviso, como se a casa tivesse sonhado com ela. A avó esperava sem esperar, sentada na cadeira que sabe o peso que vai receber e gosta. "Traduziu o trovão?" perguntou com aquela maldade boa de quem já sabe e só quer ouvir de novo. "Traduzi com muita gente", respondeu Clara, abrindo a geladeira como quem pede bênção. "Descobri que o país tem nariz." "A gente sempre teve", disse a avó sem pompa. "Só esqueceram de deixar do lado de fora da máscara." E riu do próprio trocadilho sem pedir desculpa a ninguém. Na parede, o caderno azul ganhou uma folha nova, onde Clara escreveu, com letra de quem descobriu que escreve: "Protocolo de andorinha, minuto de escuro, testa na porta, acender devagar, não empurrar." A avó desenhou ao lado uma espiral pequena, só de enfeite. No aeroporto, de volta, um menino segurou a mão da mãe e apontou para Clara como quem reconhece personagem de história que se conta antes de dormir. "É a moça que conversa com máquina?" A mãe sorriu, sem corrigir. Clara acenou de leve, sem aprender a ser outra pessoa, apenas aceitando ser vista por um instante. Depois, sumiu na multidão boa, que é a que dá cobertura para a gente tímida. Meses depois, outra frase virou hábito nas bocas do país. Não foi a dos cínicos, foi a que Clara disse quando precisávamos. Quando um técnico explodia uma planilha e esquecia que ela não é vida, quando um gerente queria forçar madrugada em funcionário que já dormia acordado, quando um pai apertava demais a tarefa do filho, quando alguém empurrava o elevador para chegar mais rápido ao nada, alguém dizia: "Não empurra." E parecia pouco, mas às vezes era o suficiente para o mundo caber outra vez no peito. No aniversário do laboratório, fizeram uma festa sem post. Um bolo simples, café forte, casca de laranja ralada por cima, 2 cravos espetados sem nenhum simbolismo secreto, só porque são bonitos. Marconi trouxe um vinho bom, e não fingiu que sabia a hora certa de abrir. Perguntou. Hello pediu 1 minuto de barulho antes do de silêncio, para rir do próprio método. Félix deu para Clara um presente que não custava, mas valia. Um coador, de pano novo, com o contorno de uma espiral bordado em linha azul. "Para quando você esquecer como se começa", ele disse. Clara levantou o coador com as 2 mãos, como quem levanta criança. Pensou em tudo que nos trouxe até ali. Em café, cravo, laranja, limão,
sal, em porta encostando testa de todas, as alturas, em avó que não negocia a poesia do mundo, em segurança que sabe que porta é também convite, em técnica que anota pausas, em engenheiro que aprende a dizer não sei, antes de aprender a dizer ensina, em cidade que aceita escurecer um minuto para que o sol não a rasgue. No fim da noite, sozinha no corredor comprido, Clara repetiu para si uma frase que era sua, e já era de todos. Obrigada por não ter ido embora quando empurraram. A espiral no painel apagado, se fosse gente, teria respondido de nada, com um suspiro. Lá em cima, o cinturão solar, regulado pela língua de uma nação e pela paciência de uma moça, entrou, sem que ninguém pedisse, em modo crepúsculo. Gesto de quem sabe a hora de sossegar. E se alguém no futuro, num palco, numa mesa ou numa cozinha grande, disser com a ironia velha do mundo: se você é tão inteligente, então traduza. Talvez outro alguém responda sem nervoso, sem raiva, sem plateia: traduza comigo. Porque foi assim que a luz ficou.